Diogo Schelp e Paulo Pozonoff, toda vez, né, que nós abordamos o tema Bolsonaro, existe sempre uma corrente que fala, olha, vocês estão criticando o presidente, a imprensa está querendo endemonizá-lo, atacá-lo, destruí-lo. Existe essa coisa da perseguição, a síndrome do perseguido. E, na verdade, Diogo Schelp, não é nada disso. É uma discussão técnica entre adotar uma posição ou manter a neutralidade. Então, assim, pelo andar da carruagem, pelo que nós estamos observando, o que é mais negócio para o Brasil? Manter essa neutralidade e essa coisa cordial com a Rússia em função da visita que o presidente fez e dos interesses comerciais em função dos defensivos agrícolas, em função do agronegócio, em função da necessidade de aumentar a exportação de carne suína para a Rússia, ou assumir uma postura e para um outro lado. Será possível manter essa neutralidade em função da gravidade do fato? William, na diplomacia há sempre um esforço, um dilema de trabalhar com dois princípios. O princípio de defender os interesses nacionais, os interesses objetivos, isso inclui, por exemplo, o comércio, questões de fronteira, segurança, entre outros exemplos, e os princípios morais, os princípios que regem, por exemplo, os direitos humanos, os princípios que regem a boa convivência entre os povos. Nesse momento, é exatamente a dicotomia entre esses dois princípios que se coloca aí na mesa diante do Brasil. O Brasil tem, obviamente, interesses com a Rússia, tem uma parceria bilateral já de anos, tem interesses comerciais, mas o Brasil também está inserido nesse contexto internacional, tem um assento agora no Conselho de Segurança da ONU e sempre adotou uma postura de defesa dos direitos humanos e de respeito à soberania entre os países. Conforme essa guerra for se agravando, vai ficar mais difícil para o Brasil manter essa posição de neutralidade. E a gente está vendo agora cada vez mais mortes de civis, por exemplo, na Ucrânia. A Ucrânia, que era um país soberano, que está sob ataque da Rússia. Esse é o fato concreto, independente aí dos outros interesses geopolíticos que envolvem outros países. Bom, a hora certa na PAN são 12 horas e 5 minutos. Schelp, eu queria abordar com você essa decisão, por exemplo, da Suíça em justamente abandonar a neutralidade e adotar as sanções contra a Rússia. Lembrando que a Suíça não faz parte do bloco europeu, né? Apenas em 2012 tornou-se membro da Organização das Nações Unidas e pediu formalmente que a neutralidade constasse da sua adesão. 12 horas e 6 minutos. Pergunto a você, essa decisão da Suíça, né, com a invasão, fez a Suíça abandonar a sua neutralidade e adotar as sanções contra a Rússia. É um caminho a ser adotado pelo Brasil? Esse exemplo da Suíça pode servir de norte também ao Brasil. A Suíça, a gente precisa colocar num contexto histórico mais longo, ela tem esse histórico de neutralidade em conflitos anteriores, aí no último século, mas a Suíça também foi muito criticada depois pelas consequências dessa neutralidade. Por exemplo, foi muito criticada por ter, supostamente, mas há indícios disso, se favorecido, inclusive financeiramente, com os espólios da guerra por parte dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. A Suíça também foi criticada nos últimos anos e tem desescalado, digamos, diminuído essa característica de ser um paraíso fiscal. Hoje em dia a Suíça muda as regras, inclusive bancárias, para dar mais transparência a essas regras, para não ser mais vista como um paraíso fiscal. E, por fim, há o fator da segurança da Europa. A Suíça agora, vendo essa ação da Rússia, pode entender, assim como outros países da Europa, que há uma ameaça real à Europa Central, não apenas ao leste europeu. Bom, vamos lá, Paulo. Paulo Pozonoff acabou tendo um compromisso. Eu estou aqui com o Diogo Schelp. Diogo, quando eu vejo Moro, Dória, Simone Tebet nessa mobilização, condenando e cobrando do parte do governo brasileiro, até que ponto eu tenho que enxergar isso como uma campanha para 2022, a campanha presidência, ou é o bom senso que está chamando a atenção? O objetivo é atacar Bolsonaro ou somar esforços, porque assim, aquele que assumir em 2023 vai assumir parte dessa crise que nós vamos enfrentar em função da guerra de 2022.
Exatamente, William. Raramente temas de política externa penetram, né, influenciam nas questões de uma disputa eleitoral como a do Brasil. No entanto, em 2018, por exemplo, a questão da Venezuela foi um tema muito importante, né? Havia toda aquela discussão sobre PT ou não PT e se isso significaria um direcionamento do Brasil em direção a algo parecido com o que estava acontecendo na Venezuela. Agora, o que se coloca são os candidatos aí que tentam romper essa polarização entre Lula e Bolsonaro, querendo posicionar-se firmemente em relação a esse conflito, justamente para se diferenciar em relação tanto a Lula quanto a Bolsonaro. Bolsonaro tem adotado essa postura ambígua de dizer que quer manter uma neutralidade, apesar da posição brasileira de considerar que a invasão não foi legal do ponto de vista do direito internacional. Mas mesmo Lula, que disse não concordar com a invasão da Ucrânia pela Rússia, não foi muito além disso, ou seja, não fez uma condenação veemente dessa que é claramente uma violação do direito internacional.